Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E hoje nós vamos meditar, meus amados irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo do 13 em diante. Meus amados irmãos, nós estamos meditando sobre metanoia. Metanoia, meus amados irmãos, significa mudança de rumo, mudança de atitude. E o que aconteceu com os Gálatas, nesta carta, Paulo fala aos Gálatas sobre a mudança que eles tiveram. E não foi boa, eles descaíram da graça e buscaram refúgio na lei. Agora, detalhe interessante, as igrejas da região da Galácia, porque não é uma igreja só, eles são judeus, descendentes de judeus, mas eles são gregos, são gentis. É a nação gentílica. E tem essa dificuldade desse povo de manter, assim como nós hoje também, né? E ele diz assim, porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Meus amados irmãos, o Espírito que Deus prometeu é o Espírito Santo. Essas pessoas da região da Galácia, da primeira viagem de Paulo, eles receberam de bom grado a palavra da graça. A palavra que veio através de Paulo, mas que foi pregada por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça, meus amados irmãos. E nós precisamos compreender essa situação. E a mudança de atitude nesse povo é exatamente isso. Paulo está reafirmando aquilo que ele pregou, para que as pessoas compreendam que é necessário que haja uma tomada de posição em Cristo Jesus, para que as coisas sejam feitas de acordo com a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. E os Gálatas não foi diferente, meus amados irmãos. Agora, Paulo vai criar uma analogia para explicar aos Gálatas o que é que eles estão tentando fazer. Porque depois que Paulo passou, meus amados irmãos, na primeira viagem, os Gálatas receberam as visitas, que não foi só uma, as visitas de judeus judaizantes. O que são essas pessoas, meus amados irmãos? São aquelas pessoas que querem que só pela lei se consiga. Detalhe, pela lei ninguém conseguiu. Então eles querem trazer um jugo sobre os Gálatas, sobre a região da Galácia, que nem eles conseguiam fazer. Porque Jesus Cristo disse, pela graça sois salvos, não é dom vosso, mas sim dom de Deus. E o apóstolo Paulo, a partir do versículo 15, meus amados irmãos, ele vai dizer, meus irmãos, vou usar o exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que ele fez as promessas a Abraão e à sua descendência, ela não quer dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que quero dizer é o seguinte, Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la.
a lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança e nem anular a promessa de Deus. Meus amados irmãos, vamos compreender isso aqui. Abraão viveu 430 anos antes desta situação. E Deus fez a promessa a ele. E a promessa de Deus a Abraão é Jesus Cristo. Neste intermédio entre a promessa e a nova aliança, tem um tempo. Agora, quando Deus entregou a lei a Moisés, Abraão recebeu a promessa, Moisés recebeu a lei. Então, depois que Moisés, tendo recebido a aliança, aliás, a aliança mosaica, que é a lei. Aí, muito tempo depois, veio Jesus Cristo cumprir aquela promessa que Deus fez a Abraão, o nosso patriarca, ou o patriarca dos judeus, porque nós somos gentios, nós não somos judeus, então ele não é nosso patriarca, ele é patriarca dos judeus. Então o que acontece? Entre a promessa que Deus fez a Abraão e Jesus Cristo, veio Moisés. E Moisés recebeu aquela aliança mosaica, que não invalidou a promessa, mas postergou, colocou para que ela fosse cumprida mais tarde. A promessa de Deus não se revoga, meu amado irmão e minha amada irmã. Então, quando houve isso, aquele povo, depois da nova aliança, que é Jesus Cristo, que está em Atos capítulo 1, versículo 8, mas se consolidou em Atos 2:4, que foi com a descida do Espírito Santo, isso aí, essa carta, meus amados irmãos, ela é de 49, 50. Então, já tinha quantos anos? Já tinha 17 anos que tinha acontecido a aliança. Né? Tinha sido promulgado, tinha sido ratificado, tinha sido consolidado o Novo Testamento, porque Jesus Cristo já tinha morrido. Diante desse exposto, meus amados irmãos, nós hoje, muitos de nós, estamos querendo fazer a mesma coisa, isso é uma coisa assim, difícil demais. Vamos colocar assim, né? Difícil demais, por quê? Porque as pessoas estão querendo que hoje, pasmem vocês, na minha cidade, ou na cidade em que eu moro, não é minha cidade, é uma cidade de Deus, na cidade em que eu moro, que é Araguaína, Tocantins, tem pessoas que estão vivendo na velha aliança. Barba grande, chapeuzinho preto, aquele quipar na cabeça, quando tira, né, ele cobre a cabeça lá com o quipar. Então, aquelas roupas pretas, longas. Então, o que acontece com isso, meus amados irmãos? Ainda hoje existe pessoas que não são judeus, mas que querem viver como judeus, como se eles conseguissem viver no cumprimento ou conseguissem cumprir a lei, aí eles estão anulando Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a pergunta que não quer calar é: o que você tem feito com o Espírito Santo, que é o selo de Deus, neste povo, nos Gálatas? É o selo de Deus em nossas vidas, em nós, como filhos de Deus. O que você tem feito?
Qual é a sua atitude em relação a isso, meus amados irmãos? Você tem tentado viver fragmentos da lei? Sim, porque só se consegue viver fragmentos. A lei na sua íntegra, nós não conseguimos. E tem uma coisa muito interessante, meus amados irmãos. Este é o último dia para esse evento Metanoia do ano. Eu queria convidar você para uma reflexão dos dias que nós estamos fazendo Metanoia. Dos dias que nós estamos vivendo a novidade de Deus para as nossas vidas. A reflexão, meu amado irmão, minha amada irmã, é esta. O que você tem feito com o Espírito Santo que mora dentro de você? Sim, porque hoje o Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo é quem está, se você permitir, lhe dirigindo. Mas não é qualquer direção. É uma direção se você aceitar. Não é como os trilhos do trem. Essa semana eu fiz uma pregação em um determinado lugar e eu falei dos trilhos do trem. E esses trilhos do trem, eles têm uma característica muito interessante. Qual é a característica dos trilhos do trem? Se você pega uma BR, ela tem bifurcações, ela tem rotatórias que você pode pegar outras direções. Mas o trilho do trem não. O trilho do trem, para que haja uma mudança, é preciso que haja uma mudança de linha. Não é você vir fazer uma curva como a metanoia, que é, se você vai para a direita, você para, gira 180 graus e volta de onde você estava vindo. Se você vai para frente, você gira 90 graus e você vira à direita, vira à esquerda. Agora, metanoia é usado não para essa mudança, mas para você rever aquilo que você fez de errado. Se você estava indo direto para a perdição, você vai dar meia volta para que você faça. Volte e reconcilie-se com Deus. Se você não tem Deus ainda na sua vida, você tem que voltar-se para Ele. Meus amados irmãos, tem uma palavra que está escrita lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que ela diz que nós somos embaixadores de Deus nessa terra, como se o próprio Deus apelasse para que houvesse conversão da sua vida, meu amado irmão. É Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, é Deus apelando pela vida desse evangelista que está do seu lado, desse evangelista que vos fala, deste pastor, desta pedra que está do seu lado, falando, é Deus falando. Converta-se a Jesus. A palavra grega metanoia, o que nós temos de exemplificação é a lagarta.
que eu acho muito interessante. Eu ouvi uma pregação em 2001, um homem espanhol veio aqui no Brasil e ele dizia uma oruga. E quem foi que viu a gente entendeu uma oruga? Que é uma lagarta. Uma oruga é lagarta, em castelhano. E esse homem dizia, e ele usava um exemplo fantástico, que a oruga entra dentro do casulo. Agora, detalhe interessante, meu amado irmão e minha amada irmã. A lagarta constrói o seu túmulo. Constrói aquele local onde ela vai morrer. Aí ela morre e, depois de um tempo, ressurge de dentro daquele casulo, de dentro daquela sepultura, o novo ser que foi criado, a partir daquele que estava lá. E este ser é uma linda borboleta. Agora, detalhe, não temos como ajudar a borboleta a sair do casulo. Não, ela tem que cortar o casulo para poder sair. Por quê? Por um motivo simples. A saída do casulo vai fortalecer, meus amados irmãos, fortalecer aquela borboleta, criar tendões, asas fortes para poder voar. Senão, ela vai se arrastar e ela não tem condições de sustentar o seu próprio peso caminhando. Isso é você, meu amado irmão e minha amada irmã. A sua caminhada com Jesus Cristo é isso. Você precisa decidir morrer para esse mundo. Como? Convertendo-se a Jesus Cristo e indo para dentro do casulo, indo para dentro da igreja, que é o braseiro de Deus. E é preciso que você esteja recebendo alimento, porque a lagarta acumulou gordura para poder sobreviver e passar por aquela metanoia, por aquela transformação. As pessoas que estão se convertendo hoje, eles não querem passar pela transformação. A transformação, meus amados irmãos, ela não é dolorosa. Ela é gratificante, porque o fim que você vai ter vai justificar o meio pelo qual você usou para chegar nesse fim. Se convertendo é a entrada. A metanoia é a transformação. Quando você é batizado, meu amado irmão e minha amada irmã, você submerge, você afunda, você morre com Jesus Cristo. E você, quando no batismo você emerge, você sobe, você volta à vida com Jesus Cristo. Esse é o simbolismo do batismo, é o significado do batismo, meu amado irmão. Mas quando você morre no mundo, você não renasce. Você vai para o inferno. Porque a eternidade, na hora que você recebe Jesus Cristo, você recebe a eternidade morando dentro. Quando você se batiza, você ratifica, você regulamenta a sua situação aqui. E Jesus Cristo te leva a viver a eternidade aqui. A eternidade, meus amados irmãos, ela começa aqui nesta terra. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que nem todos morreremos, segundo o apóstolo Paulo. E eu acredito, porque ele falou movido pelo Espírito Santo, que morava dentro dele. Nem todos morreremos,
mas transformados seremos todos. Que coisa fantástica. Meus amados irmãos, eu me despeço de vocês agora com até o ano que vem. Que Deus traga na vida de vocês muita alegria, muita paz, muita prosperidade em Cristo Jesus e um ano novo repleto de 365 dias, porque esse ano que vem não é bissexto. 365 dias de muita prosperidade, prosperidade financeira, prosperidade física, vocês se mantendo saudáveis através da palavra. Prosperidade espiritual, vocês continuando ligados a Deus através do Espírito Santo que mora dentro. E prosperidade nos seus relacionamentos, prosperidade nos seus trabalhos, nos nossos trabalhos, prosperidade na vida comum do dia a dia, prosperidade na sua família. Meus amados irmãos, eu declaro uma bênção muito especial sobre a família. Ela é o projeto de Deus nessa terra para as nossas vidas. É preciso que você esteja no seio de uma família para que você cumpra totalmente aquilo que Deus projetou para você, seja você homem ou mulher. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vou pedir a vocês que vocês sigam-nos no Instagram, curta a página do projeto, curta o projeto no Instagram, siga-nos no Instagram, na fanpage do projeto, o Instagram é @JesusNaRua. A fanpage do projeto, que é o Facebook. Entre lá, curta a página, se inscreva, esteja lá. YouTube, meus amados irmãos, nós precisamos ainda um tanto de inscritos. Vá no YouTube, se inscreva, dê-nos dê-nos a oportunidade de andar com você esses dias. Dê-nos esta oportunidade, você se inscrevendo, ativando o sininho, para que na hora que nós subirmos um vídeo, você ser avisado e você poder curtir esse vídeo e nos ajudar. Agora, meus amados irmãos, eu tenho uma solicitação para vocês muito especial. Existem 3 formas de você ajudar o reino de Deus a crescer nessa terra. O primeiro deles é sendo um evangelista. Mande esse vídeo que você está ouvindo agora para os seus amigos, para a sua rede de contatos. A segunda forma, meus amados irmãos, é doando financeiramente, ajudando financeiramente. Meus amados irmãos, nós temos na descrição desse vídeo um número Pix e contas. Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. E para que você doe qualquer valor, meu amado irmão, nós estamos precisando, mas não é qualquer dinheiro, o valor tem que ser aquele valor que você determinou no seu coração. Agora é o dinheiro que você destinou para doações. É esse dinheiro, meu amado irmão. Para ofertas, faça uma oferta no projeto. Nós, desde já, agradecemos pelas ofertas que as pessoas podem fazer e vão fazer neste dia
e neste ano de 2020, meus amados irmãos, e no ano que vem, 2021. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma bênção muito especial sobre os meus irmãos, Pai. Que eles recebam de Deus toda a provisão, toda a suficiência financeira, Pai, na vida deles. Porque aquele que devolve e doa sua oferta, aonde esse dinheiro é usado para a tua obra, Pai, essa pessoa prospera. Ela prospera no lugar onde ela está plantada, Pai. Eu declaro prosperidade física, espiritual e financeira na vida dos meus irmãos. Muito obrigado, meus amados irmãos. Um abraço. Obrigado pela companhia nesse ano de 2020. E estamos juntos para um 2021 cheio de paz e de prosperidade.